Qual a sua maior batalha espiritual? É isso mesmo. O tema da nossa série de estudos bíblicos será Batalha Espiritual. Iremos mergulhar de forma clara, objetiva e bíblica nesse tema. Iremos descobrir qual a verdadeira batalha espiritual do crente, como ele deve reconhecer essa batalha espiritual, o que ele deve usar para vencer nessa batalha espiritual e como ele vai sair dessa batalha espiritual. Eu quero te convidar a mergulhar comigo numa série de mensagens, de estudos bíblicos sobre batalha espiritual. Eu queria te deixar uma pergunta. Você já ouviu falar sobre esse tema? O que você pensa sobre esse tema batalha espiritual? Será que essa batalha espiritual só é guerreada por pessoas que têm um dom específico na área? Ou se essa batalha espiritual está sendo enfrentada por você? Compartilha, comenta nessas mensagens e também acompanha, porque nós teremos 5 aulas sobre batalha espiritual. Eu queria começar com você dizendo que a maior batalha espiritual que nós enfrentamos não está lá fora. Isso mesmo, a maior batalha espiritual não está lá fora. Ela está dentro de nós. Para começarmos, eu queria que você entendesse que a sua maior guerra não é contra demônios, não é contra espíritos malignos, não é contra hortes espirituais da maldade. A sua maior batalha espiritual já começa dentro de você. É isso mesmo. Cada cristão, cada ser humano que se propõe a agradar a Deus, a exaltar e glorificar o nome do Senhor, ele já enfrenta uma batalha espiritual. Eu queria ver com você isso na Bíblia. Por isso, se prepare, porque batalha espiritual é uma guerra invisível que está dentro de nós e que todos nós temos essa luta. Por isso é importante você descobrir, e nessas aulas nós tentaremos relacionar para você qual as ferramentas, qual a forma que você vai guerrear nessa batalha espiritual. Você precisa descobrir como vencer não apenas o inimigo que está lá fora, mas o inimigo que está dentro de você. O que é isso? Dentro de você é isso mesmo. O inimigo está dentro de você. Tem uma frase que geralmente nós gostamos de usar, é que dentro de mim existe um monstro que ele precisa ser controlado, enfraquecido e precisa ser subjugado. Não sei se você tem esse monstro dentro de você, não sei se você tem guerras espirituais, mas eu queria te chamar a observar o que Paulo falou aqui em Romanos, capítulo de número 7, quando ele vai falar sobre o domínio da lei. Ele fala em Romanos em muitos aspectos, mas eu queria deter-se com você quando ele fala a partir do versículo 16 do capítulo 7, quando disse: "E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita algum bem. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar." Paulo está falando sobre a situação da humanidade. Dentro dessa situação, ele se coloca também, porque ele é ser humano. A primeira coisa que eu quero que você entenda com essa mensagem é que você não é especial no sentido de não ter uma batalha. Por mais que você tenha anos de crente, por mais que você tenha uma vida entregue no altar do Senhor, servindo e adorando o Senhor, sempre haverá uma luta.
O que Paulo está dizendo no texto é que essa luta, ela é constante, mas é uma luta interior. Então, a primeira coisa que eu quero que você e eu compreendamos é que a batalha espiritual, ela é real. Ou seja, cada um de nós enfrentamos de forma constante entre a carne e espírito uma grande luta. O apóstolo Paulo expressa essa luta interna entre o desejo de fazer o bem e a realidade de falhar constantemente. Ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Porque toda vida, quando eu olho para a realidade, o mal, essa força contrária, está me levando para fazer aquilo que eu não gostaria. E a pergunta é: como vencer essa força que sempre nos impulsiona a fazer o que nós não queremos? A Bíblia vai falar no capítulo 7 ainda, no versículo 22, dizendo assim: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que os meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está continuando falando para os irmãos que ele deseja e o prazer dele está na lei do Senhor. Ei, meu irmão, eu sei que você ama a lei de Deus. Eu sei que você ama as coisas do Senhor, mas essa batalha espiritual sempre quer impulsionar-nos a fazer a nossa própria vontade na carne. Paulo, quando fala sobre essa grande luta, ele fala de um homem interior. Esse homem interior, ele enfrenta esse grande embate. Ele enfrenta esse grande embate. Ele tem prazer nas coisas de Deus, mas tem membros, tem carne, sentimentos, emoções, paixões humanas, inclinações humanas que têm prazer no pecado. O que eu aprendo é que o próprio apóstolo Paulo confessa viver essa guerra intensa. Se Paulo, um grande baluarte de Deus, viveu essa batalha espiritual entre ele mesmo, entre a carne, os seus desejos, as suas inclinações e o espírito, aquilo que lhe motivava a servir melhor a Deus, quanto mais você, quanto mais eu. Então, há dentro de nós uma lei da carne. E essa lei da carne, ela sempre vai nos levar para longe de Deus. Mas também há a lei de Deus. E essa lei de Deus não é ritual, não é as cerimônias, mas é a lei que se chama liberdade. Essa tensão entre a carne e o espírito, essa batalha espiritual, não é apenas contra demônios externos, mas contra as suas próprias inclinações do coração. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Eu queria te chamar a saber qual a natureza da batalha espiritual. Olha, a natureza da batalha espiritual é justamente o grande conflito entre a carne e o espírito. A carne vem carregada dos seus desejos e tentações, e a parte em nós que nos leva a inclinar-se para o pecado. O espírito, por outro lado, deseja agradar a Deus. Por isso que há essa luta constante. A tua carne, ela inclina-se para o pecado, mas o Espírito de Deus que há em você sempre te impulsiona a agradar a Deus. E vem uma pergunta: quem está dominando quem? Quem está controlando quem? Será que a sua carne é controlada pelo Espírito? Ou será que o seu espírito está sendo subjugado pela sua carne? Quem está ganhando essa guerra na batalha espiritual? Vem comigo. Abre a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Paulo diz assim: andai, porém, em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que explicação de Paulo. Paulo fala claramente, há uma grande guerra e um grande conflito. A sua carne luta contra o seu espírito e o seu espírito luta contra a sua carne. Essa é a natureza da batalha espiritual. Antes de lutar contra demônios, você tem que vencer a si mesmo. É por isso que Paulo descreve um conflito constante dentro do cristão. O Espírito Santo nos conduz à santidade, mas a carne sempre nos puxa para o pecado. É bom compreendermos que a nossa carne, ela gosta do pecado. Ela saboreia o pecado. E essa guerra é diária. É uma guerra na alma. É uma luta invisível em quem fomos colocados mediante a presença de Deus na nossa vida. Então, abre comigo o texto de 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 11. Olha o que Pedro vai falar. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que não vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Pedro está alertando os irmãos para um bom comportamento. Essa decisão diante da batalha espiritual tem que ser sua, tem que ser minha. O espírito não vai ganhar essa batalha espiritual sem a sua participação. É você que escolhe se dedicar mais à carne ou se dedicar mais uma vida espiritual. É você que escolhe abraçar-se com o pecado ou se encher da presença de Deus. Pedro está nos revelando que os desejos da carne são inimigos da nossa alma. Ou seja, dentro de cada cristão há uma guerra silenciosa. E cada escolha, cada pensamento, cada atitude define o campo de vitória e derrota espiritual. Como estão sendo as nossas escolhas? Será que eu escolho só comer, encher o bucho, se fortalecer, engordar e nunca escolho orar? Será que eu escolho apenas ter entretenimento e nunca ler a palavra? Então vamos continuar, que eu quero que você reconheça como essa batalha espiritual acontece na sua vida. O primeiro passo para definirmos o momento em que começaremos realmente a entender o que é batalha espiritual e como vencer é reconhecer. Eu preciso que você pare aí, pare tudo o que você está fazendo e entenda, reconheça, há uma batalha espiritual. Mas pastor, eu sou tão bonito, sou tão jovem, sou tão especial. Tudo bem, mas a sua carne não presta. A sua carne luta contra o espírito. Sua carne sempre te levará a ir contra a vontade de Deus. Reconheça isso. Entenda que existe uma luta interior e ela faz parte da vida do cristão. Reconheça que existe uma guerra dentro de você e que você precisa escolher quem vai vencer. Por isso eu te peço, ajude a Deus. Como, pastor? Ore pedindo para o Senhor te dar forças. Ajude-se a si mesmo. Analise o que está te prejudicando nessa batalha. Quem está vencendo? Será que você sente mais vontade de não fazer nada para Deus ou sente mais vontade de fazer alguma coisa para Deus? Quando você está no culto, você sente dificuldade para louvar, glorificar e adorar ou você se entrega totalmente? Essa mesma motivação está com você em casa? Está com você no trabalho? Então, analisando isso, nós vamos perceber quem está vencendo essa batalha espiritual. Então essa foi a primeira reflexão sobre batalha espiritual.
Fazendo um resumo claro e objetivo aqui, eu quero te dizer, antes de lutar com demônios, você tem um monstro dentro de você que precisa ser vencido. E você não vai vencer sozinho, mas também você tem que fazer a sua parte. Deus te dá força, Deus te dá graça, Deus te dá ferramentas, mas você precisa compreender que Deus precisa que você se posicione. Então nós partiremos para a segunda aula e vamos ver uma luta mais constante entre a carne e o espírito. E com certeza nós vamos vencer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Comente o que você achou dessa aula. Leve essa mensagem, essa reflexão para mais pessoas, aquelas pessoas que estão duvidosas sobre essa guerra, aquelas pessoas que só olham a guerra na perspectiva de demônios ou seres espirituais. Leve essa mensagem, faça com que essa palavra chegue a mais e mais corações. Eu te aguardo na segunda aula sobre batalha espiritual. Fica com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.